Bom, nessa aula eu vou discutir com vocês sobre as ligações covalentes, mas eu vou especificar um pouco mais sobre os compostos covalentes ou substâncias covalentes ou sólidos covalentes e as moléculas, tá bom? Bom, então vamos lá. Primeiro eu vou começar falando com vocês detalhadamente, mais especificamente sobre as moléculas. Tá? Moléculas, lembrando, são formadas através de ligações covalentes. Tá? Ligações covalentes nas moléculas também podem ser chamadas de ligações moleculares. Pessoal, não confundam as ligações moleculares com as intermoleculares. Tá? Moleculares no sentido de ligações covalentes que formam as moléculas, tá bom? E as ligações covalentes são formadas principalmente pelos ametais, sendo que os principais ametais são Fónclise, Brisk, pH, flúor, oxigênio, nitrogênio, cloro, bromo, iodo, enxofre, carbono, fósforo e hidrogênio. Beleza? Bom, então vamos lá. Ligações covalentes, então, formam duas classes de substâncias químicas, as moléculas e os sólidos covalentes, tá? Das moléculas. Quais são as características das moléculas? Bom, moléculas são substâncias que são formadas, que têm uma fórmula, digamos assim, uma fórmula mínima bem definida. Tá? E com essa caracterização de uma fórmula, por exemplo, H2O, ela existe desse jeito. Então, eu tenho vários tipos de moléculas, como, por exemplo, a sacarose, que tem essa fórmula aqui, a água, o gás carbônico e com relação ao estado físico de compostos moleculares, como os três exemplos que eu coloquei, a gente pode ter moléculas sólidas a temperatura ambiente, tipo a sacarose, açúcar. A gente tem moléculas que são líquidas a temperatura ambiente, tipo a água. E a gente tem moléculas gasosas a temperatura ambiente, como por exemplo o gás carbônico. Ou seja, nós vamos ter moléculas nos três estados físicos. Tá? Substâncias moleculares, elas não são caracterizadas necessariamente por um estado físico, não. A gente pode ter os três estados físicos, dependendo das interações intermoleculares. Ou seja, as moléculas se formam, mas as moléculas também interagem umas com as outras. Então eu tenho a formação da molécula através de ligações covalentes e eu tenho a interação das moléculas. Dependendo da intensidade dessa interação intermolecular, nós vamos ter os diferentes estados físicos. Então eu já posso dizer para vocês, antes de falar das interações intermoleculares, que as moléculas de sacarose, elas interagem com uma intensidade maior do que as moléculas de água, que interagem com uma intensidade maior do que as moléculas de gás carbônico. Isso porque a sacarose é sólida, a água é líquida e o CO2 é gasoso. Tá? Esse tópico de interações intermoleculares vai ser uma aula que nós faremos logo logo. Tá? Bom, e as interações intermoleculares, elas também interferem na solubilidade. Tá? Quando eu estou falando da solubilidade interferida a partir das interações intermoleculares, eu estou pensando em situações nas quais eu coloco moléculas junto em uma mistura com outras moléculas. Dependendo das interações intermoleculares, nós vamos ter a solubilidade também. Tá? Então, com relação ao estado físico, nós vamos ter moléculas nos três estados físicos. Agora, com relação à condução de eletricidade, é muito importante essa parte, porque intuitivamente, no senso comum, nós imaginamos muitas das vezes que a água é um bom condutor de corrente elétrica, tá? Mas pessoal, isso não é verdade. A água é uma molécula, é uma substância molecular. E substâncias moleculares, de modo geral, não são bons condutores de corrente elétrica, ou seja, a água não é um bom condutor de corrente elétrica. Ué, mas quando eu estou tomando banho, é perigoso encostar no chuveiro porque eu posso tomar um choque? Isso pode acontecer? Pode. Então, é ou não é, né? Bom, a resposta continua sendo a mesma. A água não é um bom condutor, de maneira geral, mas dependendo da carga elétrica, da corrente elétrica que passa por um material não condutor pode vir a ser um condutor. Tudo depende da quantidade de carga.
Um exemplo excelente para isso é pensar que quando tem um raio, um trovão, o ar virou condutor. O ar virou condutor. O ar é o pior condutor de todos, porque as moléculas no estado gasoso elas são mais distantes umas das outras. Então, se a corrente elétrica, por exemplo, da nuvem, fez o ar virar condutor, qualquer coisa vai ser condutora para essa quantidade de carga. Ou seja, gente, de maneira geral, moléculas não são bons condutores, mas elas podem vir a ser condutores de corrente elétrica dependendo da carga elétrica que passa por elas, tá bom? Então, pessoal, vamos pensar o seguinte, de maneira geral, quando as moléculas estão puras, ou seja, eu tenho um material puro molecular, ou seja, eu tenho sempre a mesma molécula lá dentro, eu tenho, de maneira geral, substâncias que não conduzem corrente elétrica, porque não tem nem elétrons livres e nem íons livres. Eu estou pensando nos puros. Por exemplo, um copo com água. Um copo com água é bom condutor de corrente elétrica? Não. Se não conduz, eu estou dizendo aqui, ó, não é bom condutor. Agora, se a carga for muito grande, vai conduzir. Mas, quando eu tenho soluções, as soluções podem vir a ser condutoras. Principalmente quando eu tenho soluções de compostos iônicos dissolvidos em água. Os compostos iônicos dissolvidos em água, eles ionizam e esses íons provenientes da ionização do composto iônico na água conduzem corrente elétrica. Ou melhor, auxiliam na condução de corrente elétrica, por exemplo, da água. Tá bom? Além das moléculas, para os compostos formados por ligações covalentes, nós também temos os chamados sólidos covalentes ou substâncias covalentes. Tá? Eles são diferentes das moléculas porque a molécula ela tem uma fórmula definida. E o que eu quero dizer com isso é que, por exemplo, H2O existe como H2O, independentemente de outras moléculas de H2O. Já os sólidos covalentes, eles não têm uma fórmula definida, no caso, por exemplo, do diamante e do grafite, ou quando tem uma fórmula definida, na verdade isso aqui é uma unidade de repetição. É como se eu tivesse SiO2, SiO2. Eu tenho uma unidade de repetição SiO2, que no caso aqui é a sílica, forma a areia, tá bom? Então o primeiro detalhe é isso. Existem outros exemplos de sólidos covalentes, mas eu coloquei aqui, digamos assim, os mais comuns, os mais importantes, que são basicamente esses três, mas existem outros, tá? Bom, o que eu posso falar dos sólidos covalentes ou substâncias covalentes, além dos exemplos aqui mais importantes que eu estou destacando para vocês? Algo que eu posso dizer é, primeira coisa, meio óbvio, o estado físico deles, sólidos covalentes, tá? Então, eles têm alta resistência mecânica. Então, o choque, em muitos casos, não faz com que esses compostos sofram uma ruptura no seu retículo cristalino. A rede cristalina é muito coesa, é muito grudada, porque as ligações covalentes são fortes, tá bom? Então, compostos covalentes têm alta resistência mecânica. É claro que o grafite é um exemplo que é diferente disso que eu estou comentando com vocês, porque o grafite esfarela. A ideia do grafite é como se fossem cartas de baralho. Cartas de baralho. Quando eu pego o baralho e passo o baralho, ele vai deixando cartas para trás. É exatamente o que acontece quando, por exemplo, eu pego o lápis, encosto na folha e risco. O que acontece ali é que as interações entre as folhas de grafite são menos intensas do que a interação do grafite com a folha de papel. E aí acontece que o grafite cola, literalmente, vamos usar esse termo assim, não literalmente, né, mas é só para entendermos, o grafite cola na folha de papel, tá? E aí ele descola do outro grafite. Então imagina que eu vou passando o lápis na folha de papel. O grafite vai descolando entre si, esfarelando, eu estou colocando esse esfarela aqui entre aspas, só para ficar claro a compreensão desse termo. Então o grafite esfarela e gruda no papel, tá bom? Então, além do grafite, ou melhor, tirando o grafite, o diamante e a sílica são exemplos de alta resistência mecânica.
mas eles quebram, tá? Então, se der uma pancada com um martelo num diamante, ele quebra, tá? Ele não é totalmente resistente, não é infinitamente resistente. Ele quebra o grafite, mas ele é bastante resistente, tá? Então, carbono diamante, grafite, que é o do lápis, da lapiseira que a gente usa todo dia, e a sílica, que é um dos formadores da areia. São exemplos de sólidos covalentes, tá? Um detalhe importante é que o grafite esfarela, igual eu comentei com vocês, e o grafite, gente, ele é a única substância formada por ligações covalentes que conduz corrente elétrica. Isso é muito diferente. Tirando o grafite, todas as outras substâncias formadas por ligações covalentes não são bons condutores, tá? É igual eu falei para vocês, podem conduzir se a carga for grande, mas não são bons condutores, tá? O grafite não, ele é bom condutor, porque entre essas folhas de grafite que faz com que ele esfarele, existe uma ligação entre os átomos de carbono, entre as folhas, meio uma ligação fraca. Ou seja, a gente tem ali uma nuvem de elétrons entre folhas. E essa nuvem de elétrons entre folhas faz com que exista, de certa forma, um mar de elétrons, uma nuvem de elétrons. E essa nuvem de elétrons, esses elétrons livres, fazem com que o grafite seja bom condutor de corrente elétrica, tá bom? Então, muito cuidado de colocar, por exemplo, não façam isso, mas muito cuidado de colocar, por exemplo, o lápis na tomada, porque o grafite é bom condutor, tá? Não é o melhor condutor que existe, mas é um bom condutor, excetuando das outras substâncias formadas por ligações covalentes, tá bom? Pessoal, sobre ligações covalentes, essa é a nossa segunda aula. Vou me despedindo de vocês aqui, peço para seguir o canal, divulgar para os seus amigos, dar um joinha lá no vídeo e a gente se vê numa próxima aula. Valeu, beijos!